Tá cansado de ver filmes de ação com porrada fofa? Pois não fique triste porque o cinema de ação indonésio veio aqui pra te socorrer. Isso é uma merda. Tá uma merda isso aqui. Fala aí meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um filmaço de ação que tá escondido ali na Netflix e que com certeza vai te trazer um deleite de porradaria franca. E eu estou falando de Headshot, um filme escrito por Timothy Hadianto, dirigido por ele e por Kimo Stonebwoll ao mesmo tempo. Lançado em 2016, o Timothy Hadianto é o diretor do brutalíssimo A Noite Nos Persegue, que tem vídeo aqui no canal também de muito tempo atrás. Eu vou deixar aí no card pra você dar uma olhada, beleza? Headshot, na minha opinião, é o filme que mais se aproxima do primeiro Operação Invasão, em termos técnicos pelo menos. E o filme conta a história de Ishmael, interpretado aqui por Iko Uwais. Não sei como é que não chamaram esse cara ainda pra um John Wick. Como vai ter mais John Wicks, então a oportunidade tá aí, né, gente? Por favor, ele precisa aparecer pelo menos uma pontinha, né, que seja. Que aparece repentinamente à beira de uma praia, trazido pelo mar ali numa cidadezinha litorânea na Indonésia, e ele é resgatado por um morador de uma cabaninha que vivia ali na região e estava pescando em mais um dia comum e se deparou com um coitado ali estirado no chão. Ele então é levado para o hospital ali da cidade, onde ele fica cerca de 2 meses em coma, sendo cuidado pela enfermeira Aileen, interpretada aqui pela Chelsea Islan. Eu acho que assim se pronuncia o nome dela, eu não falo a língua dos indonésios, então me perdoem aí a pronúncia, tá? E ela também parece ter uma certa paixão ali que ela vem nutrindo, né, secretamente, enquanto ela vai cuidando dele no período em que ele tá em coma. E quando ele acorda, ele se depara com uma amnésia, ou seja, ele não se lembra o que aconteceu antes dele ser resgatado na praia e ele não sabe como ele foi parar ali naquela cama de hospital também. Então, meio que sem saber exatamente o que fazer, ele acaba vivendo ali um pouco na companhia da Aileen, o que faz os dois gerarem uma certa relação ali que é meio amorosa, meio de amizade, e o filme vai desenvolvendo isso ao longo da duração dele. As coisas mudam quando um chefão do crime conhecido como Lee, ou como seus inimigos gostam de apelidá-lo, o Pai do Inferno, interpretado aqui pelo Sunny Peng, descobre que o Ishmael está vivo e decide lidar com a situação. A partir daí, o Ishmael precisará proteger a Aileen contra os seus inimigos, ao mesmo tempo em que tenta descobrir o que aconteceu antes dele perder a memória e colocar um ponto final na história de uma vez por todas. O filme conta com alguns rostos familiares, como o da Jill Listel, que faz a Rika, uma antiga parceira do Ishmael antes dele perder a memória, e essa atriz também já fez papéis em A Noite Nos Persegue e em Operação Invasão 2, né? Ela era a mina dos martelinhos, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Ela sempre manda bem nas coreografias de luta. A Chelsea Islan também manda muito bem aqui. Ela faz uma personagem que, apesar de representar de certa forma a figura da donzela em perigo, apaixonada pelo protagonista, quando é o momento dela brilhar em algumas cenas pesadas, ela manda bem, ela é bem expressiva. E o personagem mais complexo, na minha opinião, aqui é o do Sunny Peng, e ele é o personagem que no início aparenta ser aquele tipo de vilão caricato, mas que no desenrolar da história ele vai sendo desenvolvido com mais profundidade. Você vê que ele tem muito mais camadas do que aparenta, e eu diria até que elas são expressas na maneira como ele luta. Eu fico imaginando que o personagem na juventude dele era uma máquina de matar, porque o que ele arrebenta a cara aqui do personagem do Iko Uwais não tá escrito, não dá pra colocar em palavras. E é claro que a grande estrela aqui é o Iko Uwais. É legal saber que esse filme veio depois dos dois Operações Invasões. Você vê até em premieres da estreia do Headshot o quanto de prestígio que a galera tem por ele. Esses filmes ajudaram ele a consagrar a carreira dele como ator desse gênero de ação. E um detalhe muito legal também é saber que a equipe de dublês do Iko Uwais, a Uwais Team, ajudou a planejar e coreografar as cenas de luta desse filme. E cara, que cenas de luta brutais. Como eu falei, esse é o filme que mais se aproxima do primeiro Operação Invasão. As cenas de luta são violentas, elas são rápidas, são cheias de gore, né? O que dá um tempero a mais na comida, se é que você me entende. E eu gosto de como essas lutas são lutas sujas, sabe? Elas são lutas que não tentam ser amenizadas para parecer bonitas cinematograficamente. Não, elas são lutas bem underground, se eu puder usar essa palavra. Então você vai ver golpes velozes, você vai ver a porrada machucando mesmo, e isso só engrandece a experiência do filme, na minha opinião. Porque imagina comigo, se as lutas desse filme fossem estilizadas como as do
John Wick são, elas não iam ter o mesmo impacto. Porque as do John Wick, elas são tão estilizadas que elas parecem uma dança, né? Uma obra de arte em algumas ocasiões. E elas são mesmo, mas aqui a pegada é outra. Aqui a pegada é briga de rua mesmo, só que com artes marciais, sabe? E é esse fator que deixa elas ótimas, na minha opinião, porque aí elas entram naquele conceito de porradaria franca mesmo. E eu gosto de como o personagem do Will Wise aqui é confuso, porque ao mesmo tempo que ele perdeu a memória, ele vai recuperando ela devagarzinho através de alguns flashbacks, né, que vão aparecendo esporadicamente, e ele vai lembrando as técnicas de luta que ele conhece através da memória muscular, o que gera umas cenas de luta bem divertidas também, né? E tudo melhora ainda mais com a direção de fotografia do Yunus Pasolang, que aproxima assim o visual desse filme do Operação Invasão, principalmente em cenas em que os atores estão em locais fechados. E eu acredito que é proposital, né, aproximar desses filmes até para valorizar a figura do Iko Uwais. Então você pode esperar um filme bem sujo visualmente, o que torna a violência de algumas cenas de luta ainda mais viscerais, na minha opinião. E é um deleite para os olhos também, né, principalmente se você é fã da franquia Operação Invasão e até mesmo do A Noite Nos Persegue. A trilha sonora feita por Arya Frayog e Fajar Yuskemal é muito boa também. Ela não é nada marcante, mas ela cumpre bem o papel de elevar a adrenalina na hora das cenas de porradaria. Tudo nesse filme foi feito com muito carinho, dá pra ver até nos behind the scenes, quando os diretores falam que todo mundo estava apaixonado pelo projeto na hora das gravações, todo mundo se esforçou pra entregar o melhor filme possível e ficou muito bom, na minha opinião. E se você nunca assistiu essa delícia de filme, eu recomendo que você o faça. Você pode assistir ele na Netflix ou por aluguel digital na Apple TV. Headshot pode não ser uma Operação Invasão da vida, mas merece todo o mérito por ter excelentes cenas de luta, com uma boa história, uma história competente, o que faz ele uma excelente opção de filme de ação.